pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria o navio. Né? Então, aí vamos ler aqui agora o versículo de número, o capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia invoquei ao Senhor, e ele me ouviu do ventre do Seol, clamei, e a minha voz ele ouviu. E lançou-me no profundo, no meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ele passou um perreio danado, né? Agora vamos lá para o capítulo 3. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te darei. E se levantou Jonas e foi para Nínive, conforme a palavra do Senhor. E era Nínive cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor deles. E chegou esta palavra até o rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, despojou-se de suas vestes e se cobriu de cilício, e se assentou sobre a cinza. E fez proclamar e anunciar em Nínive, por decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, bois e ovelhas, não provem coisa alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água. E quanto aos homens e os animais, cubram-se de cilício e clamem a Deus fortemente, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência com que há em suas mãos. E viu Deus que eles fizeram, o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Aqui nós vemos aqui também, né, a primeira vez que a gente vê, irmãos, na história, um povo pagão, tá, irmãos? Olha que interessante, né? Deus pode ouvir e atender jejum de pessoas pagãs? Pode, irmão. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Você vê como é que é forte o jejum e a oração. Né? O jejum, irmãos, já é uma característica de quem tá arrependido. E ele se conscientizou do seu erro, né, do seu pecado. Então, o que Deus quer é isso, né, irmãos? Arrependimento de pecado. Né, irmãos? Na verdade, o Evangelho é isso, né? O Evangelho de Cristo é o que é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É isso, é crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, o sangue dele lava os seus pecados, você é salvo, né? É recebido ali escrito o seu nome no livro da vida, e depois você começa a trilhar os caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra. E se não se desviar, nem nada, né? Com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo de Deus aqui na terra, na nossa vida, nós conseguiríamos chegar até o final da nossa jornada. Mas vamos voltar aqui. Veja que a história, uma história impressionante nessa história, né? Depois nós vamos dar algumas características, nós vamos orar daqui a pouquinho, né? Algumas características dessa cidade, qual a distância entre um e outro, quanto tempo mais ou menos Jonas demorou, né, para chegar de um lugar para outro, enfim, né? Como é que era o mundo antigo ali, o que acontecia e por que Jonas se negou em atender de primeira mão, né, o pedido do Senhor. Note que Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que Nínive era a capital do Império Assírio, que era cruel com o povo de Israel. Assim como também, né, Assuero ali, o povo persa, né, do Persa também era mau
com o povo judeu. Entretanto, né, vocês viram até que o povo queria matar os judeus, ali no caso de ontem. Né? Aqui, esse povo maltratava muito o povo judeu, então o Jonas queria que ele morresse mesmo. Deixa matar todo mundo, é uma cidade a menos. A Síria usa 500 mil assírios a menos. Foi assim que ele pensou, e é assim que a gente pensa às vezes, né? Tomara que Deus faça isso com a pessoa, tomara que Deus faça aquilo com aquela pessoa, tomara que aconteça. Não, irmão, não pode ser, porque Deus é misericordioso. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente pensa assim, a gente acha que é melhor que os outros. E foi o que Jonas fez, né? Ô Jonas, você, né? Você não. Você, quando morreu, né? Ele deitou perto de uma árvore, cresceu, deu sombra, depois veio um bicho, feriu a árvore. Mas vamos ver aqui alguma coisa no final lá. A árvore morreu, ele ficou praguejando. Pô, a árvore, pô, você teve pena da árvore. Eu não vou ter pena de 500 mil pessoas? Aí ele deve ter ficado quietinho. Acaba o livro assim, né? Acaba o livro, ele deu dando uma acertada em Jonas, né? E é assim que Deus faz, tá, irmãos? Mas nós somos seres humanos. Por isso que a gente está sempre se acertando diante de Deus, tá bom, irmãos? Quando alguém faz mal para você, age ruim com você, você fica triste, abatido, né? Quer pegar a pessoa e torcer o pescoço, quer praguejar. Não, não, irmão, não é assim que faz, não é assim que Deus quer. A visão de Deus para tudo, irmãos, é que todos se salvem. Né, Tereza? Que todos venham se arrepender, que todos se salvem e fique uma festa do céu como irmãos lá em cima, todo mundo. É isso que Deus quer. Então, irmãos, nós estamos orando e jejuando, né? Como eu disse para vocês, vou estar só relembrando aqui, né? Quando a gente for orar, já lembrar os três objetivos nossos do jejum e da oração. Eu não sei se alguém jejuou hoje, tá? Mas pratique pelo menos um dia de jejum, 2 nessa semana, e que você possa orar com a gente aqui, né? Que louvado seja o nome do Senhor. Pode ver que hoje já está um pouco menos de pessoas. É assim mesmo. Oração não é qualquer um que vem, não. Jejum e oração não é qualquer um que vem, né? Só aqueles realmente que Deus fala aí o coração e deixa o cansaço, deixa a dor, deixa tudo e vem, né? Mas os motivos quais são? O primeiro, né, irmãos, é para que o nosso ministério, né, seja avivado. Para que quando haja um culto desse, venha a igreja toda, nas 3 igrejas nossas, em nome de Jesus. Que haja um avivamento também com relação à obra do Senhor, né? A casa do Senhor. Né? E também a manutenção do ministério, né? Que haja esse despertar, né? Tanto como trazer uma cesta aqui para entregar para o povo, como trazer roupa, isso sem pastor pedir, né? Seus dízimos e ofertas, ajudar de qualquer forma, né? Chega cedo, né? Não, pastor, deixa que eu abra a igreja. Eu queria que um jovem fizesse isso. Pastor, deixa que eu chego cedo, eu abro a igreja por irmão. E eu fecho também, pastor. Pode deixar, tá bom? Não tem problema nenhum, não. São coisinhas simples, mas né, eu quero esse despertar da igreja, né? Em todos os sentidos, principalmente, né? Na área espiritual aí, tá bom, irmãos? O segundo motivo é para que os pastores de Mogi das Cruzes se unam mais. Hoje o Ridson foi lá em casa, né? E a Juliana estava falando do pastor deles lá, né? Que falou na rádio deles, são bem, uns canais, né? Tem bastante gente, né? Ele é bem famoso em Mogi das Cruzes, o pastor Tarrataca, né? Leandro Tarrataca, e ele estava falando, não, um projeto desse nós temos que apoiar, gente, porque não tem mais quem faça isso aí. Para que a gente vai querer fazer um se tem um lá que já está sendo feito? Vamos apoiar. Então isso traz, sabe, união das igrejas. Eu tenho certeza, irmãos, que muita gente vai sair diferente dali e os pastores vão começar a vir no café dos pastores, né? Vão começar a apoiar o ministério ali, que é o Conselho de Pastores, que é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui também jejuando e orando. E o outro, irmãos, é para que a cruzada, né, seja uma bênção, né, William? Seja uma bênção. Que realmente o Espírito Santo cure pessoas ali, sabe? Liberte pessoas das drogas. Hoje eu fui lá e estava esperando o pintor que vai pintar a base das árvores amanhã, sabe, Bahia? A basezinha, para ficar bonitinho lá. Né? E eu estava parado bem próximo da caixa de energia elétrica
e sentiram aquele cheiro de maconha na lá. Daí pareceu que eu estava fumando maconha. É impressionante, irmão. O cheiro de maconha ali. Duas moças bem vestidas, fumando normal, sentado no coreto lá, em cima da praça, fumando maconha normalmente, como se não tivesse problema nenhum, nada, nada. Um dá uma pitada, dava a outra, toma aí, dá uma também. É assim que tá, irmão. Né? Cheio de gente precisando, jovens, né? Rebeldes, aí passam. Aí tinha dois dormindo lá no chão, na praça da Bíblia, então a gente vê aquilo, né? E eu fico triste com isso aí, né? Sabendo que isso aí são amarras do diabo, né? E se a gente não orar, não buscar, não tiver alguém que ajude, né? Fica muito difícil ele se levantar. Então nós vamos lá lá, irmãos, no habitat do diabo, né? Não estou dizendo que ele habita na praça da Bíblia, não, tá, irmãos? Estou dizendo que a rua, né? A rua ali onde nós vamos, né? O ar livre, tá? O ar livre é onde ele está ali, ele está solto para tudo quanto é lugar ali, né? Tá? Ele está solto. E nós vamos lá no lugar que ele está. Né? Geralmente, ele dificilmente entra numa igreja, mas de vez em quando ele entra, né? Tudo demoniado, entra um cara bagunçando, ele vem e afronta tudo. Vem lá, agora nós vamos lá também para bagunçar a obra dele. Né? Porque a Bíblia fala que nós fomos levantados para desfazer as obras do diabo. Então, como é que você faz isso? Tem que ir mesmo, tem que ir lá, irmãos, enfrentar, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que nós não somos nada, tá, irmão? Ninguém é bom é só Deus, e o Espírito Santo esteja lá conosco, para fazer essas coisas tudo acontecer lá, em nome de Jesus. Irmãos, creem nisso? Amém? Então nós vamos orar, irmão, depois eu volto aqui com o texto, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esta história maravilhosa, né? Uma ficção científica, né? E também uma história de terror para Jonas. Para Jonas foi. Né? Passar 3 dias, 3 noites na barriga de um peixe, irmãos. E nas profundezas do abismo. Ele fala que foi até as profundezas do abismo. Alguns historiadores dizem que lá no fundo do mar, lá, Deus abriu os olhos dele e ele pôde ver o inferno, onde todas aquelas almas iriam, inclusive a dele. Né? Então Deus abriu e falou: você quer? Aí, ó, condenação, inferno. Vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo ser condenado. Aí ele sentiu aquilo, pediu perdão, voltou meio bravo, porque tinha que ir para Nínive de qualquer jeito, meio contrariado, mas fez a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar, irmãos, nesse momento, né? E vamos orar por os três objetivos, irmão, para que Deus nos abençoe nesse dia, amém? Vamos dobrar o joelho e vamos orar, irmão? Amém? Jonas recebe de Deus uma palavra e disse: vai para Nínive. Ora, irmãos, vocês têm uma ideia de onde ele estava até Nínive? Né? É mais ou menos do porto de Jope até Nínive, é mais ou menos 885 quilômetros a pé, ou de cavalo, ou de navio. O que ele ia fazer? Ele ia pegar devia ter pego um navio e ido até mais próximo lá, mas Nínive não tem praia, tá? Nínive é mais ou menos onde é a Turquia lá hoje, né? Tá bom? E ele decidiu pegar, o Baiani, o navio de Jope para Tarsis, que é 4.184 quilômetros. Ele pagou a passagem, tudo. 4.000 quilômetros, é mais ou menos a distância daqui até lá as ilhas do Caribe, até a América Central, mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. 4.000 quilômetros, né? E levaria semanas ou meses, e às vezes um ano para chegar, uma viagem dessa. Hoje você pega um avião, né, em algumas horas você faz isso. Né? Incrível que é, né? Tá? Da praia de Nínive, onde o peixe vomitou Jonas, até Nínive, missionário, ele levou várias semanas andando. Andando, várias semanas. Aí alguém falou: como é que ele comeu, como é que ele bebeu? Bom, ele tinha um dinheirinho, devia ter, né? Não sei, né? E foi se virando lá para chegar até Nínive. Muita gente acha que o peixe já largou ele na cidade de Nínive. Não foi, tá? Ele andou.
Ele andou mais ou menos o tanto que ele ia andar se tivesse saído de Jope até Nínive, era mais ou menos a mesma distância, né? Tá? Então, o que a gente vê aqui, né, irmãos? Primeiro, né, não vale a pena desobedecer a Deus. Tá? E ele sempre vai estar falando com a gente. Quem crê, diga amém. Sempre ele vai estar falando com a gente. Ele fala comigo, ele fala de duas maneiras, mais especificamente com uma só, que é a sua palavra. Deus fala comigo aqui. Há um tempo atrás, Deus falava através de profecia comigo também, com profetas. Né? Mas hoje, profetas, né, Tereza, deixa muito a desejar. Não sei os mais antigos, né, que a gente conhece, mas hoje é meio complicado você ouvir certas profecias. Então, eu prefiro ler na palavra dele e orar, e buscar o Senhor entendimento, né, para que Deus fale através da sua palavra com a gente e alinhe a nossa visão com a dele. É assim que eu faço hoje, com muito cuidado, né, porque o coração do homem é falho, né? Quem o conhecerá, né? O coração do homem é mau, maldoso, distante de Deus. Nós estamos um ser caído, né, irmãos? Então, para a gente se enganar, enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Quem o conhecerá? Né? Aí essa pergunta eu falo, você não conhece seu coração, mas Deus conhece. Então, nós temos que nos alinhar sempre com o Senhor. E Jonas parece que tinha esse alinhamento muito bem definido. Ele recebeu a mensagem do Senhor, uma mensagem específica. Vai até lá, tá bom? E até Nínive, e prega para o pessoal lá, dizendo que eu vou destruir eles por causa da maldade que eles estão fazendo. Eles são muito maus. Eu acho que o rei falou mesmo, até o rei falou, ó, a gente tem que se arrepender da maldade que nós estamos fazendo. Eles eram mal mesmo, maus, perversos, né? Com todos aqueles que não eram assírios, tá bom? E então ele foi, só que ele resolveu tomar uma decisão diferente. Ele resolveu tomar uma outra direção. Que é o que muita gente faz, não é? Deus manda fazer de um jeito, ele quer fazer do outro. E ainda acha que está certo. O que é pior, né? Às vezes você quer esclarecer para ele, quer falar para ele que a Bíblia não diz, ele acha que você está se metendo na vida dele. Hoje eu tomo muito cuidado, irmão, com o que eu falo, porque as pessoas não ouvem mais conselho pastoral, viu? Eles acham que você está se metendo na vida deles. Né? E acho que foi mais ou menos o que Jonas pensou de Deus. Ah, ele está se metendo no negócio que. Não, eu quero que eles morram lá. Foi Deus que mandou. Você não quer fazer? Não, mas foi Deus que mandou. Não quer fazer? Então fica aí. Faz do seu jeito. Então. Está parado dentro da barriga do peixe. Sem dúvida. Né? Então a gente aprende que nem sempre não, quase sempre, Baianinho, o que a gente quer fazer não é o que Deus quer fazer. Os irmãos creem nisso? Não é, irmãos. Não é. Jonas queria uma coisa e Deus queria outra. E mesmo contra toda a vontade de Jonas, não interessa se o seu povo está sendo massacrado, está sendo injuriado, está sendo. Nós vemos isso aonde acontecer, irmão? Aconteceu na época de Cristo, né? Todo mundo esperava, principalmente os zelotes, né? Que era um grupo de terroristas na época lá, né? Guerrilheiro, né? Dos judeus, na época de Cristo. Esperavam o Messias que ia tomar conta, né? O guerreiro que ia ser invencível, que ia montar num cavalo branco, não sei o quê, que ia pegar a espada, ele sozinho, ia ser que nem um juiz, né, antigo, né? Que nem Sansão, que destruiu mais de 1000 só com uma queixada de burro. Eles iam fazer isso e iam escapar do domínio do Império Romano. Aí ele entrou com o burrinho em Jerusalém, né? Quem profetizou isso? O profeta Zacarias. Profetizou que ele ia entrar o quê? Com o burrinho na cidade. Mas todo mundo que sabia as escrituras sabia que aquilo lá era cumprimento de uma profecia antiga. Aí ficaram quietos. Por isso que davam louvor a Deus ali, né? A Bíblia fala que eles louvavam a Deus, falavam palavras, né? Hosana ao filho de Davi, né? E até isso, né? Davi profetizou, né? Os profetas profetizaram também. Era mais ou menos igual. Né? Jonas queria que o Império Assírio morresse mesmo, mas aí não era isso que Deus queria. Não era isso que Deus queria. Como não queria também que os judeus fossem libertos da escravidão do Império Romano. Não era isso que Deus queria. Que Deus estava tratando com eles. Né?
Então, irmãos, às vezes Deus quer fazer umas coisas que a gente não entende, mas é melhor fazer o que Deus quer, né, do que não fazer. A gente vê aí, né, no decorrer da história, que Jonas passou por situações que ele não precisava passar. Então, muitos crentes, irmãos, passam por terreiros aí, situações dramáticas, financeiras, né? Saúde, porque optaram em não dar ouvido ao Senhor. Eu não estou dizendo que todas são assim, tá, irmãos? Ficar doente é pecado? Não, imagine. Eu vou dizer que toda doença é pecado? Não, mas tem umas que são. Né? Que são. Deus permite, é para acordar a pessoa. Meu irmão mesmo teve um infarto do miocárdio, foi ter um reencontro com Deus na UTI, quase morrendo. Aí lá ele não. Né? Então vamos. Quer mudar? Quer, então você tem que voltar para Jesus. Ele voltou. Está lá firme, graças a Deus. Né? O médico não sabe nem como que ele vive daquele jeito. Tá, irmãos? E o meu irmão tem o coração um pouco deslocado, né? Do lado esquerdo, ele é mais deslocado para o direito. É mais para a direita o coração dele. Até isso é diferente, né? Até brinco com ele, até isso você deu trabalho para Deus, né? Você vê, foi diferente. É isso. Né? Então, irmãos, o que a gente aprende aí, né? A gente tem que cumprir a vontade do Senhor. Muito bem, né? Então vamos prosseguindo, né? Jonas não foi, pegou um navio para Tarsis e andar meses no mar do Mediterrâneo. Meses e meses. No meio do caminho, não sei quanto tempo mais ou menos ele andou, mas não foi muito não. Porque o peixe demorou 3 dias para chegar lá próximo do local de Nínive, né? Próximo não, 800 quilômetros. E a gente sabe da história que o navio sofreu uma tormenta, né? E o navio quase virou, jogaram Jonas no mar. O peixe grande veio, engoliu, ficou lá 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O peixe vomita ele numa praia a 800 quilômetros de Nínive. Ele pega, tira a sujeira, né? Devia estar bem cheirando mal, né? 3 dias sem tomar banho dentro da barriga de um peixe, imagina como é que estava esse homem, né? Tá? E ele não precisava isso, irmão. Não precisava nada disso. Tem gente que passa por cada perrengue desnecessariamente. Né? Eu conheço, inclusive hoje estava falando com um de manhã, se você pregando com o pintorzinho aí, o rapazinho, se você ouve o que a gente fala, mas você não faz. Ele baixa a cabeça, pastor, não tem razão, não, você tem que fazer, tem que tomar posição. Se você não tomar posição, nunca vai mudar as coisas da sua vida, nunca. Vai ficar daí para pior, daqui a 10 anos, falar com você vai estar reclamando das mesmas coisas, passando os mesmos perrengues se estiver vivo. Não é? E lá vai Jonas, né? Pregar a palavra. Quando você prega a palavra e obedece a Deus, o que acontece? O mundo espiritual começa a remexer tudo. Né? Começa a mudar tudo. É ali que muda as coisas, no mundo espiritual, não é no mundo material, não. Isso aqui não é ilusão. Eu só falo que o mundo espiritual é ilusão. Não, ilusão é isso. Esse aqui que nós estamos vivendo é ilusão. Isso aqui é loucura. Isso aqui não tem nada de bom que não. Não é? É uma coisa incrível viver sem Cristo aqui. Que não dá para viver sem Cristo. Se não é Cristo aqui, não tem sentido nenhum essa vida. Nenhum. Muito bem. Jonas foi lá e pregou. Né? Dizem que foi um dos primeiros missionários, né? Meio que na marra, né? O pastor Miguel, mas ele foi levar a palavra. E levou a palavra seca. Né? Aí eu aprendo uma coisa também. Não adianta ficar floreando muito, viu? Tem que pregar a palavra. Seca. O que a palavra de Deus diz, irmão? Arrependei-vos que quer chegar o reino de Deus. Vocês vão ver que eu não vou fugir muito desse tema lá na praça. É isso que eu vou pregar. Cristo crucificado e Cristo ressurreto. É isso. Todo mundo tem que aceitar Cristo, se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo. Seja quem for. Isso não vai mudar. Não adianta florear. Ele não chegou lá, a pessoa, Deus mandou eu vir aqui, sabe? Tadinho de vocês, né? Não, daqui a 3 dias, daqui a alguns dias, 40 dias, Nínive será destruída. Foi assim que ele falou. E subiu numa montanha e sentou, ficou lá. Comendo fruta, comendo sei lá o quê, tomando umas aguinhas, esperando o maremoto vir.
Ah, agora eu quero ver, vou assistir de camarote. A cidade inteira se destruída. E passou os 40 dias, não foi? Por quê? Dentro, a gente vê aqui o que a palavra de Deus, né, ela pode produzir na vida da pessoa. Salvação. E quando a pessoa se arrepende, irmãos, ó, eu não sei se a gente vai ver isso lá, tá? Mas faz tempo que eu não vejo alguém, de fato, vir a Cristo chorando, arrependida dos seus pecados, e o Espírito Santo falou com ela, e ela sentiu profundamente aquilo. Faz tempo que eu não vejo isso. Muito tempo. Vamos ver se Deus nos dá um presente lá, e Deus faz isso lá. O Espírito Santo faz isso lá na praça. Não sei, ou aqui depois, alguns tempos também, que Deus começa a fazer aqui também. Então lá, o que aconteceu antes? Eles creram na palavra. Quem crê e for batizado no nosso Novo Testamento será salvo. Quem não crê será condenado. Eles creram, a Bíblia fala que o povo creu primeiro. Pode ver que não foi o rei. O povo creu e começou então, eles mesmos a fazer o que? Jejum e se consagrar. Aí chegou isso no rei. Provavelmente, eu tenho até o nome do rei aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo aqui, irmãos. É difícil achar assim, né? Mas eu tenho aqui o nome até do rei. O rei se levantou do seu trono e ele decretou com os seus generais, né, que todo o povo, ninguém comesse nada, ninguém bebesse nada e que se vestisse de cinza. Só que tem uma coisa, né, irmãos? Arrependimento vem por decreto? Não. Algum presidente pode falar assim que, sabe, eu decreto que a partir de hoje o Brasil está arrependido de seus pecados. Não, irmão, de jeito nenhum. De forma alguma, sabe? De forma alguma. Nenhum decreto, nenhuma lei vai dizer que nossos pecados estão perdoados. Nenhuma lei vai fazer isso. O que tem que ser, o que é? É realmente uma coisa vinda do nosso coração, da nossa vida, espontâneo. Porque isso é o Espírito Santo que faz, irmão. Arrependimento, quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando ele faz isso numa pessoa, a pessoa realmente sente aquilo e ela chora, ela começa. É como cair a ficha, né? Puxa vida, foi o meu pecado que levou Jesus lá para a cruz. O que eu fui fazer? Meu Deus, sabe aquele negócio quando você faz um negócio bem ruim e cai a ficha? O que eu fui fazer? Meu Deus do céu! Como é que eu fui chegar nesse ponto, né? Como que chegamos nisso aqui? É assim que é o arrependimento. A pessoa se conscientiza, mas isso quem fez foi o Espírito Santo, porque não, o homem não tem condição de fazer isso, sozinho não tem. Olha só porque dependemos de Deus. E Deus só faz isso pela sua misericórdia. A pessoa só precisa estar lá ouvindo. E aí se ele crê, ele é salvo. Foi o que aconteceu em Nínive, irmãos. Foi um milagre que aconteceu lá. Imagine, todo mundo, até animal, fez jejum. E o jejum e a oração que foi feita pelo povo, Tereza, que é onde eu quero chegar, né? É que realmente chegou até Deus e Deus falou assim, realmente, isso é um ato de humilhação, é um ato de arrependimento. O jejum e a oração é um ato de arrependimento e de oração, um ato de realmente de querer mudar. Eu quero mudar. Quero ser diferente, não quero continuar desse jeito. Eu preciso mudar. É assim que é o arrependimento. Então eles chegaram nesse ponto. Nínive chegou nesse ponto. E Deus olhou então a Bíblia fala que ele se arrependeu, tá? Mas Deus não se arrepende de nada, tá bom? A palavra correta aqui é Deus não fez mais o que falou que iria fazer. Tá, irmãos? Então, esse foi o resultado, tá? Contamos toda a história que os irmãos já conhecem. Mas o aprendizado, né? Então nós temos que pregar o Evangelho. E nós não podemos também, sabe, irmão, achar que nós somos melhor que ninguém. Né? Tem muita gente egoísta, né? Fala. Quando você fala do irmão, fala mal do irmão, seja lá o que for, você está falando que você é melhor que ele. Não podemos fazer isso. Então Jonas achava que era melhor que os ninivitas porque ele era judeu. Não é. Ninguém é melhor que ninguém. Jesus deixou isso bem claro para os escribas e fariseus, né?
Ele nunca ele falou que o povo de Deus o povo judeu era melhor que os outros, pelo contrário, né? Quando foi que ele se apresentou como Messias pela primeira vez, falou com alguém? Foi para a mulher samaritana, era uma samaritana, uma mestiça, né? E quem ele falou que tinha mais fé que todo mundo lá? Um centurião romano. Então, irmãos, nós vemos que Deus não faz exceção de ninguém é melhor que ninguém. Se fosse assim, Deus não queria nem salvar. Jesus não queria salvar o romano. Ele não, a seu servo está ruim, então ele vai morrer, e você também que morra também. Ele não fez isso. Com certeza os discípulos ficaram meio assim, né, quando ele fez isso, né? O cara vai ajudar um centurião romano, uma pessoa que está sempre crucificando gente, matando pessoas por ordem do Império Romano, né? Como é que pode um negócio desse, né? Mas Jesus sempre olhava com outros olhos. Ele deseja que todos sejam salvos e quer usar a gente para isso, tá, irmãos? Por isso nós temos que estar preparados para chegar lá no dia, lá do evento. Não só do evento, tá, irmãos? Na nossa vida de um modo geral. Ele quer te usar em todos os lugares. Então esteja preparado. Aí nós aprendemos também um pouquinho, falar um pouquinho sobre o final. Jonas ficou chateado, aborrecido, né? Aí o Senhor, né, disse para Jonas, lá no capítulo 4, versículo 4, ele fala: o Senhor disse a Jonas: fazes tu bem em te irar tanto? Ficar bravo? E saiu Jonas da cidade, acampou-se no oriente dela, e fez ali uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, a qual crescera sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o libertar do seu mal-estar. E Jonas se alegrou grandemente pela aboboreira. Olha como é que o homem é, né? Olha que coisa como é que o homem é. Mas ao vir a alvorada no dia seguinte, Deus preparou um verme, ao qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que ao sair o sol, preparou Deus um vento oriental calmoso, com calor abrasador, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele se deprimiu, e desejava a morte, dizendo: melhor seria para mim a morte que a vida. Olha só a cabeça do ser humano como é que é. E então estou falando de um profeta. Não estou falando de qualquer um. Tá bom? Então disse Deus a Jonas: faz bem, porque tanto te iras por causa da aboboreira? E ele respondeu: muito me revolto até a morte. Ele disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem tu a fizeste crescer, que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço de outra noite pereceu. Não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e ainda muitos animais? Aí acaba com essa pergunta, que é para nós respondermos, né? Será que quem te ira, a nossa ira, faz sentido? Quando você está bravo com alguém, está bravo com uma situação, está revoltado porque não conseguiu pagar a quantia, está atrasada a conta, atrasou o cartão. Será que essas coisas, eu fiquei doente, não sei o quê, estou doente, estou ruim, fica bravo? Será que tem sentido isso? Nós aprendemos aqui, né, irmãos? E não, tá bom? Então, irmãos, nós vimos aqui sobre a história de Jonas. Amanhã nós teremos uma outra história, tá bom? Também sobre jejum e oração e o que acontece quando a gente jejua e ora. Bom, irmãos? Deus seja sempre e eternamente louvado. Amanhã, irmãos, oração às 8 horas. Contamos com todo. Convide alguém para vir. Em nome de Jesus, para estar todo mundo aqui. Eu tenho falado, a gente tem transmitido as mensagens, mas o povo, né, prefere não vir, não sei porquê. Tomara que tenha alguma coisa para fazer. Né? Mais importante que o culto de oração, né? Irmãos, vamos ficar em pé, por favor, irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus e vamos felizes para a nossa casa. Amém? Pastor Miguel, pode orar e encerrar, por favor, em nome de Jesus? Amém. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, a oportunidade que o Senhor nos concedeu
de nos reunirmos aqui nesse segundo dia de oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos fortalecido. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus. Estamos certos, Senhor Deus, porque o Senhor vai responder às nossas orações. Aleluia, Jesus. Amém, nós cremos, Senhor. Continue abençoando a cada um. Nós cremos. Abençoe, Senhor Aleluia, Deus, no sábado, Senhor Deus, ser conosco, Senhor Deus, que almas possam retornar ao Senhor e que possa ser uma bênção viver. Deus Todo-Poderoso, que pedimos, Senhor Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos Fortes. Amém.